Nós queremos nessa manhã, nós estamos prestes a entregar o nosso jejum, amém? Tem algumas pessoas me lembrando, pastor, é hoje, né? É hoje, pastor, não esquece não, a entrega do jejum é hoje, né? E não, a gente vai entregar daqui a pouquinho sim. Se você também quiser entregar à noite, não tem problema nenhum. Mas nós estamos em jejum desde a semana retrasada, vivendo esses 14 dias de uma maneira mais intensa na presença do nosso Deus, né? Porque nós entendemos que o jejum faz parte da igreja. O jejum é uma experiência tão especial, tão maravilhosa, que o Espírito Santo nos convida, né? A sós. A gente falou muito aqui, eu oro mesmo, irmão, para que esse período de jejum tenha desenvolvido, tenha startado em nossa vida, em nosso coração, o propósito e o desejo do secreto. Porque é quando nós nos separamos para um lugar, e nesse lugar nós levamos esse lugar tão a sério, de um encontro diário com o Senhor, nós vamos perceber como Deus vai agir, como Deus vai operar. A intervenção de Deus vai ser de uma forma mais rápida. Nós começamos esse jejum no domingo retrasado, e nós falamos sobre o improvável, né, de Deus ali, sobre Jeú, um comandante, alguém que talvez não seria cotado, né, para se tornar o próximo rei de Israel, mas de uma velocidade tão tremenda, né? A rapidez quando Deus decide agir é tão maravilhoso. É tão maravilhoso quando o sopro de Deus, ele vem e acontece sobre uma vida, sobre uma comunidade, não é isso? E a palavra de Deus diz que o Senhor manda Eliseu ungir Jeú, e a partir daquele tempo, né, Jeú então se posiciona, porque a unção de Deus, ela traz para nós uma legitimidade, uma força. A unção de Deus, ela é um selo na nossa vida. Na quarta-feira, na quinta-feira, o nosso culto aqui, nós recebemos a pastora Penha. Quem esteve com a gente quinta-feira aqui? Amém? Pastora Penha já foi dessa igreja, hoje está na igreja metodista Sal da Terra, ali em Boa Vista, se eu não estou enganado. Ali é Boa Vista, né? Acho que é Boa Vista. E a pastora Penha esteve conosco aqui, e foi uma bênção, né? Foi uma bênção, porque ela falou sobre batismo com o Espírito Santo, renovação do Espírito Santo. E ela disse algo muito tremendo, que o batismo com o Espírito Santo é um selo, né? Ele é um carimbo do céu sobre a nossa vida, que nos faz a gente nos posicionar e a gente ir além, né? E no final ela chamou a igreja para o altar e orou, e tantas pessoas foram batizadas, tocadas, renovadas pelo Senhor, né? Se você esteve aqui quinta-feira, certamente você foi abençoado. Eu particularmente fui muito abençoado. Além de mim, mais alguém foi abençoado quinta-feira? Amém, gente? Quinta-feira, então, a gente ouviu muito de Deus, e ela falando sobre isso, falando sobre essa presença que nos ajuda, né? E quando Jeú recebe dessa unção, recebe dessa presença, ele vai se levantar e ele vai mobilizar pessoas, né? Porque o Espírito do Senhor está sobre ele, e ele se levanta em fé, com coragem, em ousadia, e ele tira das mãos de Jezabel, de Acabe, um reinado tão perverso, tão difícil, um período que levou tanta gente a se render aos deuses, né, a Baal. O povo está imerso à idolatria, o povo está tão distante de Deus. No meio de Israel tem muitos altares por conta de Jezabel, por conta de Acabe. E numa velocidade tão tremenda, Deus operou no meio do povo. Por quê? Porque quando o Senhor se manifesta,
algo novo acontece. Quando o Senhor se manifesta, algo tremendo tem que acontecer. As trevas precisam bater em retirada. O Espírito, sabe, ele vem, ele sopra sobre uma comunidade, sopra sobre um ambiente. Certamente esse lugar deixará de ser o mesmo. Mas o que nós falamos aqui é que a unção que Jeú precisou não foi derramada num culto, não foi derramada numa celebração. O Senhor fala para Eliseu: pega na mão de Jeú, leva Jeú para uma sala, para uma câmara secreta. Lá você pega do óleo e você derrame sobre a cabeça dele. E a partir desse momento, ele será rei de Israel. E nós aprendemos aqui o poder do secreto, como Deus se manifesta, como Deus agiliza, como Deus ele faz de uma forma tão tremenda quando nós nos separamos. Eu oro, irmãos, para que esse período seja um período onde o Senhor tenha levado você ao secreto, amém, irmãos? E nesse lugar de secreto, o Senhor tenha se manifestado com tanta graça, com tanto poder sobre a sua vida. O Salmo 133 fala que na comunhão Deus derrama a sua bênção, mas eu acredito que no secreto Deus derrama o seu poder, amém? Quantos entendem isso? Salmo 133 fala: ó, quão bom e maravilhoso que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce da barba de Arão, né? E ali vai falando sobre o desenrolar do texto e o termina, que nessa comunhão maravilhosa, extraordinária, Deus derrama a sua bênção. Mas, quando a gente olha para a palavra de Deus, é no secreto, é no particular, que Deus vai derramar um poder, uma ousadia. O Senhor vai derramar algo tão poderoso, que vai fazer com que as pessoas à nossa volta reconheçam e vejam que há um Deus poderoso ao qual servimos, e Ele está fazendo coisas novas e poderosas, amém, irmãos? Eu estava pedindo ao Senhor: Senhor, qual será a direção, né, para a nossa festa de 30 anos? Qual vai ser o tema? O que o Senhor deseja fazer nesse tempo? E eu creio que para isso nós precisamos nos separar. Para isso, que já é semana que vem, outubro agora começa a nossa festa. Temos preparado, temos sonhado por um tempo. E orando ao Senhor para que o Senhor inaugure, o Senhor faça um novo tempo. Um tempo poderoso, um tempo especial do Senhor nesse lugar. Talvez você ouça isso, você diga assim: pastor, mas Deus já fez tanta coisa, eu estou aqui desde a fundação desta igreja. O Senhor chegou agora, eu sei. Mas quando eu leio a palavra de Deus, eu aprendo num Deus que sempre tem mais. Eu aprendo num Deus que deseja, sabe, que não é limitado, que não coloca uma tampa e diz: esse aqui é o limite, esse aqui é até onde pode ir. Eu creio num Deus que destampa aquilo que está tampado e faz de uma forma sobrenatural transbordar. Posso ouvir um amém, irmão? Transbordar. O desejo de Deus não é encher até o topo. O desejo de Deus, né, é ilimitado. O desejo de Deus é transbordamento. Porque quando nós transbordamos, tudo que está à volta, não sei se você já colocou algo para encher, esqueceu, se distraiu, né? Colocou ali para encher um balde, uma panela, e voltou ali para fazer uma coisa. Quando você voltou, estava tudo molhado, alagado. Por quê? Porque houve um transbordamento, e tudo que estava ao redor, até coisas que não podia molhar, né, molhou. Até coisa que não podia, né, molhou. Por quê? Porque tudo que estava à volta foi afetado de alguma forma por um transbordamento. E é isso que Deus tem colocado no meu coração. O que Deus deseja fazer em nosso meio não é apenas encher, é transbordar.
é transbordar, é fazer de mim, fazer de você um homem tão cheio, uma mulher tão cheia do Espírito Santo, alguém tão íntimo de Deus, que tudo à nossa volta também seja tocado, e nós vamos fazer diferença no lugar aonde o Senhor nos colocou, porque somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Amém, queridos? A palavra do Senhor vai dizer que Josafá está vivendo um processo, um momento tão difícil. Invasores estão querendo roubar algo que o Senhor deu para a nação de Judá. Você conhece a história? Pregadores, eu já preguei sobre esse texto aqui. Mas o que me chama a atenção nesse processo de luta, né? É quando Josafá, ele entende que a direção, a resposta vai vir do Senhor e não dele. Mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo entendimento de tanta coisa que ele tem autoridade para fazer. Mas antes dele mobilizar exército, antes dele falar com o comandante, antes dele mobilizar soldados, ele faz isso aqui. Ele convoca o povo para o pátio. E aqui está dizendo as crianças, as mulheres, todo mundo. Ele convoca para o pátio. E ali nesse lugar, nessa congregação, o que eles vão fazer? Orar e jejuar. Diga comigo, orar e jejuar. E por que eles estão fazendo isso? Porque Josafá, ele vai dizer que ele aprendeu. Ele sabe. É muito interessante a oração de Josafá. Onde saiu o faraó aqui, gente? Meu Deus. É muito interessante que a oração de Josafá é uma oração que ele diz: ó Deus de nossos pais. Talvez falta para Josafá um encontro pessoal. Talvez ele só conheça, na oração dele, é muito real quando você olha para a oração de Josafá. Parece que ele está sempre orando para um Deus na terceira pessoa. Não é um Deus dele. Não é um Deus pessoal. Não é o meu Deus. É o Deus de nossos pais. Quando ele fala das experiências passadas, ele não fala o Deus que fez o milagre na minha vida, mas ele fala de um Deus que fez milagre na vida dos meus pais. E ele sabe, talvez os pais ensinaram para ele, quando ele está dizendo de pai, ele não está falando apenas de pai, do pai dele, mas dos pais de Israel, da história de Israel. Ele não está falando apenas da mãe, do pai, mas ele está falando do Deus dos pais, dos antepassados, da outra geração. E uma coisa que eu tenho orado, irmãos, e eu creio que ao longo desses 30 anos o Senhor já se manifestou de uma forma tão maravilhosa e tão tremenda. Talvez pessoas, na quinta-feira veio uma irmã, Dedé, né? E ela estava aqui e ela estava falando: pastor, essa igreja aqui, nós oramos, não se tinha igreja em São Gonçalo, e nós oramos, pastor, durante tanto tempo na minha casa. Na minha casa tinha um grupo pequeno, um grupo de oração, e nós oramos durante um ano para que estivesse uma igreja metodista aqui em São Gonçalo. Porque a gente saía daqui, a gente com criança, a gente ia lá para Niterói para receber a palavra, e nós oramos para que a igreja metodista também estivesse aqui nesse ambiente. E Deus ouviu a nossa oração. Depois de um ano de oração, Deus se manifestou e abriu a nossa igreja aqui em São Gonçalo. E ela estava ali sentadinha, né? Ela estava contando, uma idosa já. Eu creio, irmãos, que da mesma forma que o Senhor se manifestou à geração dos nossos pais, o Senhor deseja se manifestar em nossa geração também. Os frutos dos nossos pais, como é maravilhoso.
se beneficiar da herança, dos frutos dos pais. Como é tremendo, né? Se beneficiar da herança que um dia nós recebemos de Deus. Maravilhoso. Mas a gente não deve pensar apenas na nossa geração, porque se nós recebemos a herança da geração que veio antes de nós, o que nós estamos fazendo? Gastando. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Nós estamos gastando o que nós recebemos. Esses dias eu fui fazer um curso no Rio, em Copacabana, e a Priscila foi comigo. E a gente foi numa lanchonete, e eu falei, meu Deus do céu, 3 horas da tarde, né? Tanta gente andando na rua de chinelo, tanto jovem, tanta gente, né, desocupada. Eu falei, misericórdia. E a Priscila falou assim, meu filho, o nome disso é herança. Falei, meu pai não deixou isso para mim. Herança é uma bênção. Mas a gente usufrui da herança que nós recebemos, mas se a gente não viver a mesma experiência, e a gente também não produzir, a próxima geração, ela não tem. Porque nessa geração foi gastou-se tudo, usufruímos de tudo. E se nós não tivermos o entendimento e a experiência e a direção da geração que veio antes de nós, o mesmo fervor, o mesmo coração, ela estava dizendo para mim, pastor, eu fico, a pastora Penha estava dizendo, eu fico hoje indignado com pessoas tão frágeis, porque quando eu converti, quando eu passei pela conversão, eu saía daqui, a gente pegava ônibus, a gente pegava um, a gente pegava dois, com criança, atravessando rua, chovendo, uma confusão tremenda, mas nós não abrimos mão da presença de Deus, nós não abrimos mão. Hoje tem Uber, hoje tem carro, hoje tem motoboy, tem toda a possibilidade, e o povo não vem, o povo não chega, o povo não ajuda. Ela estava dizendo, eu fico indignada, eu não consigo entender como alguém pode fazer isso, porque a geração passada, nós hoje usufruímos de uma herança, de alguém que plantou. Hoje eu ganhei, estou muito feliz hoje, porque o Raimundo hoje me deu um saco de manga. Obrigado, varão. Né? Alguém plantou, foi você que plantou? Aquele saco lá? Foi herança, né? Saco de manga. Beleza. E alguém plantou. Alguém está colhendo. Alguém vai usufruir. Glória a Deus, sou eu hoje. Mas se não plantar, a outra geração não tem. Se não plantar, a outra geração morre. Josafá está dizendo, e eu creio que Deus leva Josafá a um momento de um encontro pessoal. O Senhor pega pela mão de Josafá e permite que Josafá passe aquele processo, para que Josafá cresça. Esses dias o irmão João estava pregando aqui, e ele falou sobre isso. Se alegre na luta, se alegre na adversidade. O texto dizia para que a gente se alegre na adversidade, porque a adversidade produzirá em nós experiência, não é isso, João? A luta produzirá em nós experiências tremendas, maravilhosas. Produzirá em nós crescimento espiritual. Talvez você não esteja entendendo o porquê que você está vivendo tamanha luta, tamanha dor. Mas a palavra de Deus para a minha vida, para a tua vida nessa noite se alegre nesse processo, porque o Espírito Santo está produzindo na sua vida experiência, crescimento, maturidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? É isso.
Tenho certeza que depois da experiência, Josafá não vai mais orar o Deus dos nossos pais. Ele vai orar: o meu Deus. Foi o meu Deus que me livrou. Foi o meu Deus que operou milagre na minha vida. E Josafá, ele convoca o povo para a oração, convoca o povo para o jejum, porque nesse processo, nesse período, eles precisam de uma resposta de Deus, de uma intervenção do alto. Você acha que a nossa igreja precisa de uma intervenção do alto, irmão? Você acha que a nossa comunidade de fé precisa de uma intervenção de Deus? Isso é maravilhoso a gente entender isso. Porque eu creio no meu coração que Deus deseja fazer algo tão poderoso, extraordinário, que o homem não pode fazer, somente com uma intervenção de Deus. Na oração de Josafá ele diz: eu não tenho força, eu não sei o que fazer, porém os meus olhos estão postos em ti. Talvez seja momento de nós líderes rasgarmos nosso coração e dizer: Senhor, não sabemos o que fazer. Talvez com toda a humildade do nosso coração, porque não é vergonha ser humilde não, irmão. Não é vergonha ser humilde não. Com toda a humildade do nosso coração, a gente rasgar as nossas vestes e a gente dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força. O que Josafá está dizendo é: Senhor, eu não tenho força, eu não tenho exército suficiente, eu não tenho poder suficiente para vencer 3 inimigos de uma vez só. Mas ele termina essa oração, essa frase dizendo: porém, os meus olhos estão postos no Senhor. A minha esperança está posta no Senhor. Talvez a gente talvez o nosso problema seja colocar muita expectativa no homem. A gente coloca expectativa no prefeito, a gente coloca expectativa no vereador, a gente coloca expectativa no presidente, a gente coloca expectativa no pastor, no líder. Mas aonde deve estar a nossa expectativa? Quem é que pode mover o novo de Deus nesse lugar? Quem pode agir de uma forma tão poderosa a ponto de transformar intenções, corações, prioridade e avivar de uma forma extraordinária o seu povo? É o homem? É o Senhor. É o Senhor que ajunta. A unidade que nós estamos orando é o Senhor que dá. A potência que nós estamos orando é o Senhor que favorece. O avivamento que nós estamos orando, ele não é produzido. O homem não pode produzir. O homem pode, talvez, no máximo que o homem pode fazer é preparar o ambiente, é estar no lugar certo, como os 120 estavam em obediência, em Atos capítulo 2. Estavam no mesmo lugar, fazendo o quê? Orando e cantando. O máximo que se pode fazer é estar no lugar certo, é estar no ambiente certo, favorecendo para que o Senhor faça. Mas quem é que manda fogo do céu? Quem, gente? É o Senhor. Quando Elias pega lá aquele momento para orar, para que haja fogo do céu e para que Israel abra o olho, acorde, desperte, que Baal não pode produzir fogo, que Baal não tem poder. A Bíblia vai dizer que Elias pega o altar, repara o altar, coloca lenha nova, lava tudo, prepara tudo. Mas quem é que mandou fogo do céu? Foi Elias ou foi o Senhor? É o Senhor, irmãos. É o Senhor que move, é o Senhor que dá livramento, é o Senhor que opera milagres extraordinários. E a palavra do Senhor vai dizer então
que Josafá, ele ora, ele clama ao Senhor por algo. Senhor, eu preciso de um livramento, eu preciso de uma resposta. E a palavra diz que no meio desse ajuntamento, eles estavam em ajuntamento, porém, eles estavam separados. Tem um secreto acontecendo aqui. Tem uma separação. Deus está dizendo: estou separando vocês das demais nações. Eu estou chamando vocês para um particular. Eu estou chamando vocês para que vocês orem, para que vocês jejuem. E quando eles estavam fazendo isso, o Espírito do Senhor, que diferente do nosso tempo hoje, porque o Espírito do Senhor hoje, ele já foi derramado sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Você tem o Espírito de Deus. Você pode declarar isso para essa pessoa, para lembrar que está do seu lado? Meu irmão, você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele mora aí, ele habita aí na sua vida. Você é templo do Espírito Santo, amém, querido? O Espírito Santo ainda, ele não havia sido derramado. O Espírito Santo ainda não andava em liberdade, não. O Espírito Santo, ele só descia e ele só vinha para cumprir algo, uma missão. E depois dessa missão, ele se retirava outra vez. Mas o ajuntamento, está em oração. O povo está... Meu irmão, como é poderoso uma igreja em concordância. Como é tremendo uma igreja em concordância. Se você viu, se você ouviu falar de um jejum que estava acontecendo e você não se envolveu, misericórdia. Se você ouviu falar de algo que Deus está fazendo e realizando, e você não entra, e você não mergulha, e você não coopera, você está perdendo tanto. Porque não há nada mais poderoso do que quando o nosso coração, ele clama por algo junto. Nós ligamos na terra junto, e quando nós ligamos junto na terra, automaticamente é ligado no céu. Como é poderoso quando uma igreja ora junto. Como foi maravilhoso ver o ministério de intercessão no sábado passado, convocando, através da pastora Ilma, convocando a igreja, e nós viemos, os líderes vieram, e a igreja veio também, e nós oramos desde as 8 da manhã, oramos, clamamos a Deus. Foi uma manhã tremenda, poderosa do céu, uma visitação. Por quê? Porque no ajuntamento o Senhor opera algo tão poderoso. Na unidade, num só coração. Atos capítulo 2 diz que eles perseveravam unanimemente. O que significa isso? Que eles perseveravam juntos. Eles tinham um só coração, uma só prioridade. Ninguém estava indo para um lado e outro indo para o outro. Ninguém caminhava em caminhos, diversos, não. Eles entendiam, há só um caminho, há uma só direção. Nós somos tão diferentes. Você gosta de amarelo, eu gosto de verde. Você gosta de preto, eu também gosto de preto, Mas a gente pode ser tão diferente. Porém, o nosso coração tem que ser um só em Jesus. Amém, irmãos? Existe uma grande diferença do saco de batata para o purê de batata. O saco de batata é um ajuntamento, não é isso? O que tem ali? Um saco de batata. Uma mais lisinha, outra mais escurinha, outra mais enrugadinha, outra mais esquisita, outra bonitona, outra mais magrinha, outra mais cheia. Não é isso? Tem unidade ali? Não. Tem ajuntamento. É um saco de batata. Sim ou não? Mas quando a gente permite botar esse mesmo saco de batata e a gente lava, a gente batiza, a gente permite que toda sujeira, toda imundície
seja lançada fora. Amém? Porque é isso que o batismo produz em nós, amém? Quando nós pegamos esse mesmo saco de batata e nós descascamos, tiramos a casca, discipulado, tiramos a casca, tiramos a sujeira, tiramos ali as máscaras, e ali nesse ambiente de cura, está tudo agora, todo mundo desnudado, no sentido de não ter mais máscara alguma. E a partir disso, a gente corta, a gente bota no fogo. Batismo com o Espírito Santo. A gente amolece. Tudo aquilo que está duro fica muito molinho com o fogo do Espírito, irmão. Você pega uma batata, ela está dura. Você não consegue nem amassar, talvez, nem quebrar com sua mão. Mas quando você termina de botar ela no fogo, como é que ela está? Mole, molinho, molinho. Depois você amassa. E a partir desse processo, você não vai saber mais se quem é a batata A ou a batata B. Você não vai lembrar depois de amassado, depois de estar aquela massa ali, aquele purê. Você não vai mais querer saber se essa batata é a que você pegou na árvore tal ou na árvore B. Se essa batata é aquela mais enrugadinha ou se é aquela lisinha. Por que você não vai entender mais? Porque se tornou uma só. Deus deseja fazer isso em nosso meio. Deus deseja fazer isso em nosso meio. Eu creio que o grande poder que o Senhor deseja derramar sobre essa igreja passa por unidade. Posso ouvir um amém, irmão? Se não posso ouvir um amém, diga pelo menos amém, né? Se está doendo, diga amém, né? O confronto muitas vezes traz desconforto. Mas eu creio que através do confronto, em amor, lógico, em amor, sempre em amor, que a gente cresce e o Senhor se manifesta em nossa vida. Amém, queridos? Eu finalizo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito é derramado não. O Espírito vem, ele vai ser derramado em Atos 2. Ele vem sobre a vida de um homem específico. Esse homem se levanta e diz a Josafá: Josafá, nesta peleja não tereis de pelejar. Essa batalha não é tua, mas ela é do Senhor. Sabe o que eu quero convidar você nessa manhã a fazer comigo? A colocar as batalhas desta igreja nas mãos do Senhor. O que eu convido você nessa manhã a fazer comigo é entregar essas batalhas nas mãos do Senhor. Porque essa batalha ela não é nossa, mas ela é de Deus. Essa luta não tem como ser o homem ganhar. Essa batalha não tem como o homem fazer. Essa batalha ela é do Senhor. Por mais que nós somos participantes. Josafá não ficou em casa dormindo. Josafá, ele se posicionou. O nosso papel é a gente se levantar em posição. Mas a guerra ela é do Senhor. O propósito é a gente se preparar para a guerra, pegar o que precisa ser pegado, né? E a gente se levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui. Porém o Senhor está dizendo para nós: amém, levante cedo, acorde cedo. O texto vai dizer para Josafá: pela manhã bem cedo, levante, coloque os levitas na frente e vão adorando, cantando ao Senhor. E quando vocês orarem, quando vocês cantarem ao Senhor, o Senhor pelejará a vossa guerra. E é isso que acontece quando o povo começa a cantar. O Senhor coloca confusão sobre os 3 exércitos que estão vindo sobre Josafá. Josafá está em cima do monte, cantando, declarando: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor colocou em emboscada esses 3 exércitos. Eles lutaram entre si,
eles se destruíram entre si, e o povo de Deus apenas celebrando, cantando e exaltando o Senhor. Eu creio, irmãos, que é tempo da gente cantar, é tempo da gente celebrar. Eu oro para que esse período de outubro, quando nós vamos celebrar 30 anos, seja um ambiente de muita adoração nesse lugar. Seja um ambiente de rasgar o coração e declarar, agradecendo a Deus quem o Senhor é. Mas nós também queremos ver o agir que o Senhor tem para fazer depois de outubro. Amém, queridos? Em outubro, depois de outubro, a gente tem que estar com o nosso coração agradecido ao Senhor pelo que passou, mas dizendo: Senhor, faz em nossa geração também. Opera também na minha geração. Faz algo novo e extraordinário nesse tempo também. Amém, irmãos? Porque senão, deixa eu falar com você. Eu não sei se você já conversou com alguém que só fala do passado, né? É difícil você conversar com alguns antes de 2019. Eu sou flamenguista, mas antes de 2019, você ia conversar com um flamenguista, o que ele falava? 81, 82, porque o Flamengo fez isso em 92. Já passou tantos anos, né, rapaz? Quem vive de passado, né? A gente briga no futebol. Quem vive de passado é museu. Era enjoado. Talvez você conhece alguém assim que só fala do passado. Ah, porque no meu tempo, no tempo passado que era bom. Ah, meu Deus do céu. Como a gente era feliz. Deixa eu falar para você, você é enjoado demais. Isso não é legal, não. Porque o nosso Deus não é Deus de passado. Nosso Deus é Deus de coisas novas. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Nosso Deus não é Deus de ontem. Somos agradecidos pelo que Ele fez ontem. Glória a Deus. Eu sei que homens e mulheres pagaram um preço de choro, de clamor, de jejum, para que esse edifício estivesse de pé hoje. Mas, meu irmão, o que está no coração de Deus é infinitamente maior do que nós podemos pensar ou imaginar. Porque o Senhor, Ele está dizendo: eu tenho o poder de fazer nova todas as coisas.